Olá, 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 bom dia! Eu de novo aqui para falar de Muá, para falar de eu. Para aqueles que não sabem, meu nome é Menezes e busco recuperação através de 12 passos das Irmandades Anônimas. Sou chegante pelas portas de Alcoólicos Anônimos. Tenho N patologias emocionais e todas elas hoje submetidas a 12 passos. Eu falo assim que é para dar um apanhado geral. Essa coisa de que, olha, eu vou falar eu vou falar direcionado a essa ou aquela patologia. Em mim são N patologias, né? Eu fumei muito, bebi muito, usei muita droga, fiz dos outros minha droga, gostava de quando os outros faziam de mim também a droga deles. E aí, com o passar do tempo, eu venho descobrindo outras coisas em mim, né? E eu venho sempre aqui dividir com vocês o que eu descubro. Olha, um espetáculo. Lembrando sempre que eu não falo em nome de nenhuma irmandade. Eu falo da minha experiência dentro das irmandades. Eu falo da experiência do tempo que eu busco recuperação, experiências vividas por essa pele aqui, ó. Essa pele, é a minha pele, tá? É para mim. A maior parte das coisas que eu falo aqui também só vai servir para mim, não vai servir para ninguém, porque ninguém é igual. Somos tão iguais que somos diferentes. Somos tão diferentes que somos iguais. Essa é a ideia. A minha ideia hoje é que eu me tornei um ser humano e na qualidade de ser humano que sou, uma criatura bastante doente, né? Aquela criatura que carece muito de estar sempre sendo puxada os reios, né? Porque essa criatura que se deixar, dispara e coloca logo a carroça na frente dos bois. Essa sou eu. Costumo agir e reagir, até mesmo antes de eu pensar, porque parece que pensar para mim é uma coisa de segundo plano. Eu vou estar sempre achando. Eu vou achar que o outro é o culpado. Eu vou achar que o outro fez. Eu vou achar isso, eu vou achar aquilo. E quando eu começo a pensar, a coisa começa a mudar. Porque eu começo a pensar. Então, antes de responder hoje, eu procuro passar pelos 3 filtros, né? Os 3 filtros do mínimo de sapiência para que eu possa estar vivendo um dia de cada vez. É necessário responder? Se faz necessário, porque se eu ficar ouvindo tudo e responder a tudo, eu estou lascada. No meu caso, estou na roça. Eu tenho necessidade de falar sobre isso? Eu falar sobre isso vai me acrescentar em quê? Eu me colocar numa situação que vai me deixar mal, que vai me deixar nervosa, que vai me deixar irritada, que vai me deixar raivosa. Vai resultar no quê para mim? Vai acrescentar no quê? Normalmente em nada. Normalmente eu penso que em nada. Então se faz necessário de verdade que eu comece a falar e pensar antes de falar. É até por isso que talvez tenhamos 2 ouvidos, 2 olhos, um cérebro, uma boquinha, né? É bastante provável que é para eu poder ouvir, ver, analisar, para depois eu falar. Mas eu tenho o costume de pegar a metralhadora de mágoa e ratatatá para cima de todo mundo. Afinal de contas, o mundo tem que girar em torno do meu umbigo. Eu vim neste mundo para ser o alecrim dourado do campo que nasceu sem ser semeada. Por quê? Porque eu vou estar sempre achando. E se faz necessário que eu pare de achar e comece a pensar. E uma das coisas que eu estava pensando hoje é exatamente sobre a humildade. Nós estamos no mês 7 e o mês 7 é alusivo ao 7º passo. O 7º passo é aquele passo que fala sobre a humildemente rogamos a ele. Humildemente. Sabe lá o que essa palavra significa? Para mim, ser humilde sempre significou ser humilhada. Principalmente na época que eu estava nos usos das porcariadas, né? Eu acreditava mesmo que eu tinha que ser, sabe, todo mundo... Eu nem imaginava que estavam me humilhando, porque eu já estava tão acostumada a ser maltratada, a ser tratada com falta de respeito, a ser tratada daquele jeito que eu mesma me tratava. Eu mesma me tratava mal. Então, eu já estava acostumada a ser maltratada. Eu não tinha voz. Eu não tinha voto, eu não tinha voz. Por quê? Porque eu estava sempre embriagada, sempre chapada, louca, quando não de substâncias químicas lícitas e ilícitas, do meu emocional desequilibrado e doentio.
Bobagem. Um emocional doentio demais. E aí eu sempre coloquei algumas coisas, né, na minha vida, acreditando que aquilo seria primordial, prioridade, mas nunca foi. E aí vem aqui no nosso livrinho e fala assim, livres da escuridão. A autoanálise é o meio pelo qual trazemos uma nova visão, ação e graça para influir no lado escuro e negativo de nosso ser. Com ela vem o desenvolvimento daquele tipo de humildade que nos permite receber a ajuda de um PS, de um poder superior. No entanto, ela é apenas um passo. Vamos querer ir mais longe. Vamos querer que o bem que está dentro de todos nós, que está dentro de todos nós mesmos, mesmo dentro dos piores, cresça e floresça. Mas antes de tudo, vamos querer a luz do sol. Pouco se pode crescer na escuridão. A meditação é o nosso passo em direção ao sol. Então, e aí a meditação é nosso passo em direção ao sol, porque antes do 7º vieram 6 passos. Né? E para aqueles que estão chegando agora, para aqueles que são novatos dentro das Irmandades Anônimas, aqueles que perguntam, mas como que eu vou fazer isso? Então, aí eu tive lá o primeiro passo, admitir minha impotência perante N's coisas, sou impotente perante o cigarro, perante o outro, perante o álcool, perante as drogas lícita e ilícita. Ai, Menezes, você chega a ser cansativa, mas se faz necessário, porque algumas coisas, se duvidar, tem que abrir meu crânio para ver se entra dentro, porque normalmente eu tô com a cabeça nas nuvens. Eu não tenho esse hábito de fazer meditação e oração, e aí então eu pego e fico assim, eu fico vagueando, sabe? Eu vou ali num pensamento, volto no outro, e esqueço realmente de ver quem eu sou, para onde eu vou e o que eu quero. Tudo começa dentro do eu. Só por hoje, quando eu pratico o segundo passo, que eu venho acreditar que um poder superior a mim está me devolvendo a sanidade, quando eu decido entregar a minha vontade nas mãos de um poder superior a mim. Quando eu consigo escrever minucioso inventário destemido de mim mesma. Escrever as mazelas pelas quais eu passei na vida, o que foi que eu fiz, o que eu deixei de fazer. Ai, mas vai doer, doa! Vai doer sim, para algumas pessoas dói muito. E vai encatarrar, vai doer, vai ficar de nariz entupido, não tem problema. A ideia é escrever o 4º passo. Se não fosse para escrever, não estava escrito lá que é para escrever os 4 passos da vida. Se o 4º passo fosse uma coisa para deixar para lá, para deixar para depois, não estaria ali, no 4º passo. Aí vem o 5º passo, onde eu consigo ter uma noção exata das minhas falhas. Logicamente que a essas alturas eu já escolhi alguém para ser meu padrinho, minha madrinha, lembrando sempre que padrinho e madrinha não é aquele que me entrega uma ficha. Não é, eu posso ter 50 pessoas me entregando ficha. Padrinho vai ser aquele que vai me acompanhar por um bom tempo, para que eu possa ter um negócio me encostar. É um cajado. O padrinho é um cajado que eu uso para me apoiar, para me poder seguir adiante. No 6º passo, quando eu chego no 6º passo, eu já consegui ter um certo amadurecimento e já não vou ser tão infantil como eu era. Qualquer coisinha, já estava chorando. Agora não. O 6º passo faz com que eu tenha um amadurecimento, separe o adulto do adolescente. E no 7º passo, humildemente rogamos a ele, né? Então, como é que é humildemente rogar a ele? É a humildade para hoje, é a humildade para resolver isso hoje, é a humildade para escrever um 4º passo, para escutar um 5º passo, né? Quando eu começo a buscar por essa humildade, não é por humilhação, não é eu humilhar ninguém, nem deixar ninguém me humilhar, porque inclusive para mim uma coisa que esses 12 passos me dá, essa programação de recuperação de vida me dá condições de eu ter um entendimento, inclusive de eu me posicionar. Eu vou me posicionar, não vou deixar ninguém ficar me pisando, não, imagina, eu tinha essa ilusão, né? Essa inversão de valores, né? Então, ser humilde é deixar todo mundo, falar amém para todo mundo? Abaixa, senta, levanta, balança o rabinho. É assim? Não, não é. A humildade me dá condições de eu me posicionar. Até aqui sou eu, daqui para frente é você, daqui para lá é você, daqui para cá sou eu. Não invada meu espaço, que eu também não vou sair do meu espaço para invadir o seu. Tem horas assim que eu falo, opa, volta pra casinha, maluca.
Aí eu volto para a casinha, porque olha, a casinha ficou lá longe e eu tô lá na frente. Se faz necessário que eu sempre volte para a casinha. Aí quando eu chego dentro da casinha, aí vem alguma coisa assim de humildade dentro de mim e fala, volta para a reunião. Vai para a reunião, vai falar, vai ouvir, né? Vai ler, vai buscar informação, vai buscar ser um ser humano melhor. Porque a vida inteira eu passei sendo uma carrasca de mim mesma. Eu era uma tremenda, e eu sou uma tremenda de uma carrasca de mim mesma. Eu consigo ser. Eu acabo comigo. Eu sou a pior ladrona que existe, porque eu roubo de mim. Eu roubo meu tempo, eu roubo minha paciência, eu roubo coisas preciosas de mim. Eu roubo. Aí tem uma Menezes e as 40 ladronas que fica aqui dentro, e elas ficam brigando. Tem hora que elas amanhecem, né? Todas no trote da ira em cima de mim. Eu fico assim... E agora, o que eu vou fazer? E agora eu vou voltar para dentro de uma sala e vou ouvir meus companheiros falando para mim o que vai fazer, o que eu vou fazer, porque é eles que falam. São os companheiros, são as pessoas com quem eu converso, são as pessoas a quem eu ouço. Recuperação não foi feita para mim fazer sozinha. Ah, eu quero ficar sozinha, a família não presta, ninguém presta. Não, quem não presta sou eu. Bobagem. E buscar em mim as mazelas, para que eu possa realmente buscar um dia de cada vez essa recuperação maravilhosa que essa programação me dá. Inclusive, aqui na reflexão diária do dia 8 de julho de 2024, que é o dia de hoje, diz assim, uma liberdade sempre crescente. É no 7º passo que efetuamos a mudança em que nossa atitude que nos permite, com a humildade servindo de guia, sair de dentro de nós mesmos em direção aos outros e ao PS. Olha, quando eu pratico o egoísmo esclarecido, eu cuido de mim. E quando eu cuido de mim, é bastante provável que eu cuide de tudo no meu entorno e no meu contorno. É bastante provável que eu consiga sair de mim e ir em direção ao outro. Mas para isso eu vou ter que ter essa tal dessa humildade. Mas não é para eu ser a humilde. É só para eu praticar a humildade para hoje, para agora, para resolver determinadas situações que vão aparecendo. Porque vai aparecer umas situações bem embaraçosas. E eu careço de ter o mínimo de humildade, caso contrário eu não vou conseguir passar por nenhuma delas. Eu vou gritar, eu vou chorar, lembrando sempre que o que dói é o egocentrismo. Não dói, é egoísmo. Doeu, é egocentrismo. Aí dói, fulano me abandonou, ciclano não me quer, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. Não vai conseguir mesmo. E daí? Muita coisa não é para eu fazer mesmo, tá tudo certo. Não tem nada errado. Aceita que dói menos. É só um dia de cada vez que se vive e também não se aprende isso de uma vez. Só se aprende isso um dia de cada vez. Respeitar o meu limite, respeitar que o outro também tem direito de mudar de opinião. Se o outro não consegue fechar os ciclos dele, é problema dele, vive e deixe viver. Eu vou fechar os meus ciclos, porque só por hoje eu tenho essa carência de fechar todos os ciclos para que eu possa dar continuidade a certas coisas, né? Desejar a todos paz e serenidade, gratidão pelos ouvidos, só por hoje.